Tudo bem, Fernando? Ô, Miguel, tudo bem? Que bom estar aqui com você, que bom assistir esse finalzinho que eu consegui pegar aqui da Laura. A Laura é demais, eu adoro acompanhar ela. Ah, legal. Ela está te ouvindo, que ela ainda está aqui no bastidor. Deixa eu colocar aqui uma notícia, breaking news, né? Breaking news. Indicação do Cristiano Zanin aprovada na CCJ por 21 votos a 5. Notícia de agora, minutos agora. Então, agora vai a plenário, agora vai ter a votação, vai ter também alguns minutos, a gente vai saber o resultado. Então é isso. Muita gente agradecendo aqui, muita gente gostou da fala da Laura mesmo. Laura, viu? Parabéns aí pela sua fala, muita gente gostou. Agora, eu separei alguns videozinhos, eu separei o assunto do Zanin para falar com você. Para ver que eu quase não falei do Zanin com a Laura, acabamos desviando para esse assunto de religião, que foi ótimo. Nós vamos falar do Cristiano Zanin. Zanin, hoje, sabatina, separei vários vídeos aqui, vou até botar alguns, mas antes quero saber as suas impressões iniciais sobre essa. Não sei se você teve tempo de ver alguma coisa sabatina, mas, enfim, sobre a indicação do Zanin, sobre esse resultado aí. É até bom que você vai botar uns vídeos aí, porque eu só vi manchetes e notícias, não consegui Ah, acompanhar. então quer botar um videozinho antes da gente comentar? Vamos, A vamos, gente vamos sim. vai comentando. Perfeito. Perfeito. Vamos começar com assim, um mais engraçado, que é do Magno Malta, que viralizou, porque ele falou tanta besteira, que virou uma espécie de versão. Coloca aí, por favor, então, o videozinho do Magno Malta. Gui. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador. Como alguém que julga. Ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Isso aí que causou divertir o pessoal, que ele falou que o STF não é lugar do advogado. O que você acha disso? E se vai causar outro processo? Só se for processo por burrice, né? É muita ignorância, né? É um disparate um senador da República, sabendo que vai ter uma sabatina, né? Tendo tempo, tendo condições de se preparar e minimamente não passar vergonha, né? Vir com um discurso desse, né? É uma ignorância absurda, né? Assim, ele não deve, com certeza ele não sabe, né? Mas nos tribunais do nosso país, inclusive no STJ, um quinto das vagas é reservada para, alternativamente, profissionais da advocacia e do Ministério Público. Né? Então, assim, não existe coisa mais normal do mundo, no mundo jurídico do que um advogado virar julgador. Né? É a coisa mais normal. Em todos os tribunais do país existe a regra, né, de um quinto das vagas serem alternativamente preenchidas pela advocacia e pelo Ministério Público, inclusive no STJ. Né? E, obviamente, que no STF não tem nada. Né? O STF pode, em tese, né, a gente pode até falar, não precisa nem ter formação, graduação, não precisa nem ser bacharel em direito, né? Basta que se comprove notável saber jurídico e reputação ilibada. E a idade mínima e máxima, né? No intervalo dos 35 aos 70 anos. Então, veja, é uma fala totalmente, não tem que nem perder muito tempo, mas só simplesmente para denunciar a ignorância e a vergonha que passa um senador despreparado e até mal intencionado como esse. Pois é.
Tem outros vídeos aí da sabatina. Coloca outro aí, por favor, Gui, para a gente ver. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive O Moro, todo mundo estava esperando esse embate entre o Zanin e o Moro, né? Os papéis se inverteram aí. Agora o Zanin está praticamente com o pé no STF. Mas o que você achou da atuação do Moro? Também mal preparado e passando vergonha, né? É o mínimo que ele deveria ter, se ele quisesse trazer esse tema, que é um tema estúpido, né? Mas é o mínimo para ele não passar tanta vergonha, seria confirmar essa informação, e não falar com boato de internet, falar, eu vi um meme que tá... É muito... Revela sobretudo o despreparo dessas pessoas, né? Se esperava mesmo um embate, né? Se esperava mas acho que não houve embate nenhum aí por incapacidade plena aí do senador Sérgio Moro, hoje senador Sérgio Moro, né? Tantas coisas que poderiam ser colocadas aí, vai investir o tempo dele em boato de internet, que o cara simplesmente disse, isso é bobagem, isso é mentira, não fui padrinho, né? Então, os perguntas não servem para nada, né? Então, e outras também outras questões que ele formulou aí, achei entediante e despreparado, né, o Sérgio Moro. O Flávio, estava tentando encontrar aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro, que ele também veio com uma fake news. Ele cita uma frase do Churchill, Winston Churchill, que não é do Churchill, né? O negócio que ele é tão tosco. Ele sabe que ele fala, eu li que não é do Churchill. Mesmo assim, ele fala a frase do Churchill. É uma frase idiota, de qualquer forma, né? É uma frase que os fascistas do futuro serão antifascistas. Serão os antifascistas. Evidentemente, um raciocínio completamente idiota. Mas, enfim, estamos esperando aqui o resultado. Vai sair daqui vai a plenário. Capaz de demorar, imagino, estaria mais uns 30 minutos para o plenário votar. O processo eletrônico é rápido, mas o plenário é maior. Tem outro videozinho aí do Cristiano Zanin. Coloca aí, Gui, que você não colocou. E esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. Então tá. Daqui a pouco a gente traz mais notícias, até mais vídeos do Zanin. Mas vamos falar um pouco queria a sua opinião sobre esses últimos desdobramentos da Lava Jato. É tanta notícia que umas acabam se atropelando umas às outras, né? Mas notícias muito importantes.
Deixa eu fazer só uma contextualização rápida aqui. O TRF4 afastou o juiz Eduardo Apio, que era o responsável um dos responsáveis pela 13ª Vara, estava investigando casos ligados à Lava Jato, estava fazendo investigações sobre os abusos cometidos pela Operação Lava Jato, foi afastado, com o pretexto de que ele teria ligado para o filho do desembargador Malucelli, e o Sérgio Moro estava por trás dessa trama, tanto que ele que divulga, né? E depois disso, enfim, são vários dobramentos. Depois foi desmascarado. Pedro Serrano, ele apresentou, que o Pedro Serrano é o advogado do Eduardo Apio, apresentou um laudo dizendo que a voz não era do juiz Eduardo Apio. E você tem o Conselho Nacional de Justiça fazendo uma correção, né? Está fazendo uma correção, ou seja, é uma espécie de intervenção no TRF4. Tem depoimento do Tony Garcia, enfim, tem um livro do Emílio Debrecht, um livro também que é um depoimento muito forte contra os abusos da Lava Jato. Enfim, qual é a sua impressão que hoje, a imagem que a Lava Jato tem, enfim, o que você acha sobre isso? Deixa eu fazer, então, um link aqui com a nomeação do Cristiano, que ainda não foi anunciado, mas já pode dar como certo aí, né? Ninguém não vai surpreender ninguém aí quando for anunciado que o nome dele foi aprovado. Eu acho que o Cristiano, o Cristiano Zanin como pessoa e como jurista, reúne, né, indiscutivelmente as condições que a Constituição prevê para ser nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem notável saber jurídico, isso acho que não é motivo de discussão para ninguém. Foi advogado do presidente Lula na causa mais importante do nosso século, pelo menos, né? Talvez da história do nosso país, né? E saiu vencedor. Claro que não saiu vencedor sozinho, né? Um processo político não é definido apenas pelas estratégias jurídicas, né? Foi impactado decisivamente pelo trabalho de centenas de pessoas que denunciaram os abusos da Lava Jato, mas, né, acreditou e levou de forma competente, técnica e corajosa suas teses de defesa e conseguiu o resultado que trouxe o nosso país aonde estamos hoje, né? Então, não tem dúvida nenhuma do profundo conhecimento jurídico, né, do notável saber jurídico do Cristiano Zanin. Também não acho que nem seja questionada a reputação ilibada do Cristiano Zanin como pessoa. Então, acho que é ponto pacífico aqui que ele reúne, sim, os predicados constitucionais para se tornar, e vai se tornar, ministro do STF. Agora, tem um ponto que a gente também não pode descuidar, né, Miguel? Que não é porque ele está sendo nomeado agora que a gente vai deixar de falar o que eu tenho dito aí já há algum tempo, né? Que é a pertinência, né, política, né, da indicação do Cristiano Zanin. Acho que isso, sim, precisava ter sido discutido, né? Precisava ter sido tratado de uma forma mais atenta do que foi, né? Porque por mais que ele reúna as condições para ser ministro do STF, assim como centenas, pelo menos, podia até dizer milhares de brasileiros as possuem, a gente precisa de mais, né, do que saber jurídico e reputação ilibada e idade para ser ministro do STF, para aplaudir uma escolha, para chancelar uma escolha, né? Eu não sei as posições pessoais, né, e políticas do Cristiano Zanin, nunca soube, acho que nunca ninguém nem perguntou para ele o que ele pensa sobre a reforma trabalhista, o que ele pensa sobre a reforma tributária, o que ele pensa sobre a situação do sistema carcerário brasileiro, o que ele pensa sobre a demarcação das terras indígenas, sobre a questão ambiental, sobre as políticas públicas de justiça social, de redução da desigualdade.
acho que isso sim, né, era tema, não essas bobagens que ficam perguntando aí. Eu acho que isso era um trabalho que né, há algum tempo eu já venho batendo nessa tecla de que faltou, né? Faltou. Será que o projeto que elegeu o presidente Lula, né, os ideais, a visão de mundo, né, que elegeu o presidente Lula ressoa na visão do Cristiano Zanin? Eu não sei. Eu não sei, espero que sim, né? Espero que sim, espero que o Lula tenha dessa vez acertado, né? Dado que o histórico de acertos em nomeações da STF não é muito extenso, né? Bem reduzido, né? Mas espero que dessa vez ele tenha acertado. Mas acho importante dizer isso, né? Zanin pessoalmente reúne todas as características que o legitimam como ministro do STF, mas talvez fosse oportuno um debate sobre o pensamento do Cristiano Zanin sobre os grandes temas, né? Não ficar nessa pequena política de porque ele é impessoalidade, porque ele é advogado, porque tem que falar com o centrão, tem que organizar. Isso é pequena política, né? Pensando em grande política, de grandes temas, dos assuntos que impactam o nosso país, porque, veja, falo muito para meus alunos, né? Anos atrás, quando eu era estudante de Direito da faculdade, ninguém conhecia o STF, não era arena de discussão, né? Hoje em dia, em questão de 20 e poucos anos, né, 2 décadas, mudou, os grandes temas são tratados lá no STF. Então, seria muito importante, acho, a gente conhecer, ao menos, né, as posições e o pensamento e as ideias e a visão de mundo do Cristiano Zanin, né? Acho que faltou, né? Mas, de todo modo, desejo muita sorte e uma carreira que vem pela frente aí, tenho certeza, uma carreira que será lembrada e destacada como um ministro que honra a Constituição, assim espero e assim desejo que o seja. Mas dito isso, eu digo diretamente, né, como falei, o notável saber jurídico do Zanin não é posto em dúvida, dada a sua atuação na Operação Lava Jato, e a sua atuação que contribuiu para desmascarar essa Operação Lava Jato. E aí entra no teu segundo tema, e falo até com alguma ressalva, mas com muita propriedade, porque eu sou sócio do professor Pedro Serrano, né? Nós temos escritório junto, então também represento o Eduardo Apio perante aí a ação que nós entramos aí, né? As medidas que nós tomamos para provocar a atuação do CNJ e a reparação de uma grande injustiça, de uma injustiça que, ouso dizer, sem precedentes, né? No nosso país. Você remover um juiz, você tirar o magistrado das suas funções, alegando que ele teria supostamente passado um trote com uma pessoa. Veja só, não teve intimação para se defender, não teve instalação de procedimento antecipada, anterior que possibilitasse minimamente a sua defesa, não teve perícia, até porque nem tem como, foi uma gravação de um vídeo de um cara falando, né? E que se mostrou, e confessadamente o Sérgio Moro confessou que estava por trás de tudo. Isso é um grande absurdo, e para mim, isso por si só revela o desespero que essa turma lavajatista estava, e acho que ainda está, de revelar a verdade, né? Da verdade ser revelada, de tudo que esses caras fizeram aí a pretexto de combater a corrupção, né? Tudo que esses caras fizeram. Eu acho que está prestes a ser descoberto por essa correição do CNJ, está prestes a ser descoberto que talvez seja, aí sim, o maior escândalo da história do judiciário brasileiro, né? Esses bilhões que ficaram lá na conta, pelo simples fato, né, eles terem ficado lá e não terem sido aplicados, se isso se confirmar, como vem sendo divulgado aí na imprensa, isso é um escândalo de proporções estratosféricas, né? Mas mais do que isso, né? Tudo que essa turma fez, todas as delações mediante sequestro que foram praticadas, aí, todos os absurdos que foram negociados em delação, né? Essa história tem que ser efetivamente contada,
né? Houve muitos escândalos que foram abafados lá atrás, né? A colaboração de pessoas que eram arroladas como testemunha, mas que na verdade eram agentes infiltrados do Estado. Isso foi divulgado na época, né? A Carta Capital fez uma matéria muito interessante lá sobre os segredos de Meire Posa, a contadora do Youssef, né? E isso precisa voltar. Isso estava prestes a ser revelado, junto com muitas outras coisas, né, Miguel? Então, tudo isso precisa ser passado a limpo, né? Tudo isso precisa ser passado a limpo. E a gente tem uma vantagem, né? Que talvez não fosse esperada, né? A gente consegue bater muitas coisas com o histórico da Vaza Jato, né? Com essa caixa preta que está ainda violada ali, né? Ainda inviolável, né? Que pode ser também, talvez em breve seja divulgada, e eu acho que tem que ser mesmo, né? Porque, veja, só para concluir, já te devo a palavra, mas o trabalho do Cristiano Zanin, que revela o seu notável saber jurídico por si só, não precisava de mais nada, de desmascarar uma parte, né, da Operação Lava Jato, foi exitoso, mas foi exitoso para a pessoa do presidente Lula. Isso é importante dizer. A história não acaba aqui. A história da Lava Jato não acaba com a absolvição e com a inocência do presidente Lula. É o capítulo, talvez o ápice, talvez como a gente pode chamar, o grande momento aí, né? Mas não acaba aí a história da Lava Jato, né? A história da Lava Jato precisa ter o seu final, e o final só vai acontecer quando a verdade vier à tona, e as pessoas que agiram mal, que violaram a Constituição, que violaram a lei, quando as pessoas forem responsabilizadas, né? Isso não é um plano de vingança, isso não tem nada a ver com vingança, isso tem a ver com reparação histórica, né? A gente precisa expor para a sociedade o que de fato aconteceu, primeiro, para que essas pessoas respondam, né? Para que se dê uma resposta, né, definitiva para a sociedade, que não é admitido ataque à Constituição, à soberania nacional, à indústria nacional, ao nosso povo, né, impune. E segundo, mais importante, para que isso não mais aconteça, para que a gente consiga aprofundar os estudos e os projetos e as propostas de reforma do judiciário, de reforma das carreiras do sistema de justiça, para que isso não volte a se repetir, né? Então, eu acho muito importante que a gente compreenda, né, que o trabalho do Cristiano Zanin foi maravilhoso, né? Junto com, não acho que foi isolado, mas junto com o trabalho político de centenas de pessoas e jurídico também denunciando os abusos, surtiu um efeito prático que nos tirou do obscurantismo de Bolsonaro. Isso é excelente, mas eu acho que não pode parar por aí. A gente precisa ir além. O trabalho do Apio, que pode ser continuado por ele ou por outro, mas que tem que ser continuado, tem que prosseguir, tem que restaurar, tem que retomar, a fim de reparação histórica e de memória, né? O direito à memória da sociedade saber o que foi feito. E aí, para concluir aqui, parafraseando o Churchill, que não é o Churchill, né? Ele pode muito bem atualizar essa frase e dizer que talvez os grandes corruptos desse país sejam aqueles que se diziam combatentes da corrupção, anticorrupção, né, meu? Boa, boa. Agora, essa questão de criar uma literatura, né, uma bibliografia, uma ciência anti-lawfare, isso aí, com certeza, o Brasil vai dar uma grande contribuição para o mundo. Eu lembro, Fernando, quando começou a Lava Jato, foi um dos maiores desafios da nossa geração, de jornalistas, advogados, né, sobretudo progressistas, né? Como é que a gente vai enfrentar isso, né? Parecia uma máquina, a máquina mais poderosa do planeta, e era mesmo, né? Até que, inclusive, porque conseguiu aliados poderosíssimos do Departamento de Estado americano, do Departamento de Justiça. Os membros da Lava Jato viajavam aos Estados Unidos para ganhar prêmios nos Estados Unidos, né? Tinha o apoio da mídia, da grande mídia em massa. A gente ficava assim, como é que a gente vai enfrentar essa máquina que a gente está vendo que está cometendo uma série de barbaridades? Mas enfrentamos e vencemos, né? Um processo ainda que está em curso, mas
é uma pergunta que eu queria fazer para você, nesse processo, acho que todo mundo acabou estudando, né, pela dinâmica do trabalho nosso, jornalístico, não sei como advogado, estudando muito isso. Você sabe se tem outro caso no mundo de lawfare tão pesado como o que aconteceu no Brasil? Olha, Miguel, esse negócio de lawfare, né, eu acho que sim, eu acho que o que a gente entende por lawfare aí, né, sempre existiu, né? Essa que é a verdade, né? Se a gente olhar ao longo da história, né, não vão faltar exemplos de perseguições políticas travestidas de procedimentos judiciais. Essa é a verdade, né? Isso não é uma novidade brasileira. O lawfare não começa aqui, seguramente não vai terminar aqui, né? Veja, para dar um exemplo básico, assim, né? Os processos de Moscou eram um exemplo de lawfare, né? Era uma perseguição política, de conteúdo eminentemente político, travestido de processo judicial, com julgamento, é tudo uma encenação, né? Aquilo é uma encenação. Você entra lá sabendo qual vai ser o resultado. Então, isso propriamente, né, não é uma novidade brasileira, e por isso que a minha tese de doutorado, né, eu busco ir além do lawfare, né, porque o lawfare é o óbvio, né, digamos assim. O lawfare, qualquer pessoa que pegue e leia a sentença do Sérgio Moro, você lê lá a sentença do Sérgio Moro, depois você pode ler também a da Gabriela Hard, que é o copia e cola, né? Você vai ver lá, não tem prova. É uma combinação absolutamente sem prova. Não existe, né? Não é questão de porque você defende. Cara, lê aquilo ali. Mas é um monte de uma bagunça, uma matéria de jornal, do Globo da época, aí vem um monte de delação, aí vem lá os caras da OAS lá, Léo Pinheiro, cara que nem é delator, mas teve benefício de delação. Olha que absurdo. O cara não fez delação, mas ele teve benefício da delação. O cara comprou a testemunha com benefício, bicho. Não precisa de muito, né, para ver que aquilo ali é uma fantasia, é uma encenação, é um teatro só, né? É um vernizinho ali de legalidade. Mas por isso que a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo Pedro, né, meu professor, um grande amigo, meu sócio, Pedro Serrano, e eu trato ali do processo penal de exceção. Né? E a minha tese é que o processo contra o Lula não é um processo jogado, descontextualizado. Né? A gente sempre teve no nosso país a criminalização da pobreza. Isso é uma marca histórica nossa. Né? Isso é desde a abolição da escravidão, né? O centro do controle da população indesejada deixa de ser a relação escravocrata e passa a ser a criminalização. Né? O escravo ele tem a sua vida, a forma de vida criminalizada, né? Logo o escravo recém-liberto. Então, o controle social pela criminalização sempre houve. Né? A gente sempre teve aqui essa criminalização da pobreza por formas rudimentares e toscas. Né? Inviabilizar a defesa, não ter defesa. A Defensoria Pública é a instituição mais recente da história do judiciário brasileiro, né? Muito posterior ao Ministério Público Judiciário. A Defensoria, e eu diria que ainda hoje é algo embrionário, que está longe da conta de todo o que se precisa fazer, mas a gente sempre teve essa criminalização da miséria, da pobreza. O que acontece a partir de 2013, né, não é 2013, vai de mensalão, o julgamento do mensalão 2011-12, né, e aí, 13, com o legado aí da jornada de junho, que foi essa lei de corrupção, lei das organizações criminosas, lei de terrorismo, isso não tinha, né? 2013, o legado de tudo que vem essa mensagem de corrupção, começa a Lava Jato, tal. A gente tem essa crescente, que é uma segunda onda da exceção, que é a criminalização da política, mas não é de qualquer política. Ela é a reedição mais sofisticada da criminalização tosca da pobreza. É a criminalização do político que representa os ideais do povo. Né? Essa que é a tônica, desde o mensalão, que vai ser registrado no Lava Jato, a impossibilidade de se vencer o projeto popular no voto impõe que o projeto seja derrubado pelo judiciário. E aí se começa o mensalão, desde o primeiro Lula 1, né? Mensalão, e Lava Jato, aí vem impeachment.
Bolsonaro veio como filho legítimo aí desse movimento todo. Né? Então, desculpa eu ter me alongado aí, mas só para fazer essa contextualização de que o lawfare está espalhado por aí e vai ter mais, vão ter outros episódios, né? Não é algo isolado, mas, né, que a gente tem que contextualizar sempre, e justamente por isso desmascarar a Lava Jato é desmascarar esse arcabouço que a gente tem aí de controle social, de criminalização da pobreza e do autoritarismo judiciário que a gente vive ainda hoje. Maravilha, Fernando. Maravilha. Vou te chamar para a gente conversar mais sobre isso. Também tem... Quero ler sua tese. Manda para mim a sua tese de doutorado, que eu estudo isso, gosto de estudar isso. Tenho também minhas teorias que eu quero te contar sobre essa relação entre a política e o direito. É isso aí, nosso bloco está terminando agora. Obrigado pela participação, volto sempre aqui. Obrigado, querido. Boa live para vocês aí. Um abração. Valeu.